Oi, eu me chamo Guilherme Nunes e eu vou ser seu professor na matéria Jesus nos Evangelhos. É um prazer estar aqui com você e espero que você aproveite essa oportunidade de estudar um dos temas mais importantes da Bíblia, que é justamente a vida, a obra, a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. Vou estar com você estudando Mateus, Marcos, Lucas e João e o foco vai ser a pessoa de Jesus, a história de Jesus. Nós vamos observar que algumas das coisas que parece que nós temos muita familiaridade, nem sempre a gente prestou aquela atenção e entendeu corretamente o que está acontecendo ali. Por isso que essa matéria é importante e eu chamo a sua atenção para revisar comigo todas essas partes da história de Jesus. Nessa aula nós vamos estudar o Evangelho de Marcos, Jesus no Evangelho de Marcos. E o motivo de começarmos por Marcos e não por Mateus é que na história da interpretação, Marcos é conhecido como sendo o primeiro que foi escrito. Na datação e nas datações que nós temos, Marcos se localiza ali por volta de 40, um período em que a história da igreja ainda estava iniciando. Era um período ainda curto em relação ao ministério de Jesus e ele é bem conhecido, esse evangelho, como sendo o primeiro. Há algum tempo atrás, foi encontrado em algumas múmias no Egito alguns papiros, que são papéis onde os livros antigos eram escritos. E nessas múmias, principalmente na sua face, foram encontrados esses manuscritos pregados, né, na múmia. O motivo é que muitas vezes o papiro, que é uma folha, que a partir dessa folha era feita a folha de escrever, né? Era usado para esse processo de mumificação. E quando os arqueólogos estavam estudando a face dessa múmia, eles encontraram e perceberam que um desses manuscritos, um desses papiros, havia uma parte do Evangelho de Marcos. Isso foi muito bom, esse achado foi excelente, porque a partir de testes de carbono 14, que é um teste químico que se faz, eles perceberam um pouco da datação desse manuscrito. E perceberam que era um manuscrito de dentro do primeiro século. E esse manuscrito sendo Marcos. Isso fundamenta mais ainda o fato de que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito, foi o primeiro a registrar a história de Jesus. E isso fica um pouco claro, é o evangelho que nós vemos que tem o menor número de capítulos. Você vai observar que ele conta a história de Jesus de uma maneira mais curta. As frases que Jesus fala nesse evangelho são frases realmente resumidas, os eventos são resumidos. Você parece que o seu coração está batendo mais forte quando você lê o evangelho de Marcos. Há uma conexão não por ponto final, mas pela conjunção "e" nesse evangelho. E aconteceu isso, e aconteceu aquilo, como se o autor não quisesse que você parasse de ler e continuasse lendo. Então, esse evangelho é muito importante por isso, porque a partir dele nós temos a fase nuclear, a fase fundamental dos outros escritos. Alguns falam, por exemplo, que o evangelho de Mateus, ele tenta elucidar algumas coisas que ficaram meio que ambíguas no evangelho de Marcos, isso segundo alguns estudiosos. Eles vão dizer, ora, quando Jesus fala que não sabe nem o dia e nem a hora da sua vinda, só o Pai sabe, Mateus tenta elucidar isso, de alguma forma, de ampliar mais o nosso entendimento. Sobre o pecado contra o Espírito Santo, você vai observar que Marcos é muito resumido, deixa algumas coisas no ar, mas Mateus gasta quase um capítulo inteiro para poder tratar do pecado contra o Espírito Santo. Pressupõe-se, então, que Mateus está elucidando algo a mais de Marcos. Marcos, sendo o nosso primeiro manuscrito, nos dá, então, aquela sensação de que estamos começando pelo lugar certo. E aí você pode perguntar, ok, mas por que as nossas Bíblias começam por Mateus e não por Marcos? É bom que você saiba que a ordem dos livros da nossa Bíblia é uma ordem teológica e não uma ordem cronológica. O fato de Mateus em primeiro é que ele faz uma conexão melhor com o Antigo Testamento pela quantidade de citações que existem ali dentro do livro de Mateus. Então, não é uma ordem cronológica que nós temos, é teológica. Por isso que Marcos vem em segundo e não em primeiro. Dito todas essas coisas, vamos entrar então um pouco nesse evangelho e perceber qual é a função dele aqui em termos de nos apresentar a vida de Jesus. A função primordial, o propósito primordial desse evangelho
é que Jesus ele é apresentado, como nós vamos ver aqui já já, como o servo sofredor. Há aqui em Jesus uma grande ênfase no seu sofrimento. Isso significa que o Messias de Israel, aquele que é apresentado como vitorioso em muitas partes no Antigo Testamento, é colocado agora como o Messias sofredor. Então há uma apologia de Marcos, uma defesa de Marcos, para mostrar que Jesus era o Messias não apesar da cruz, mas justamente por causa da cruz. Então a ideia é mostrar que Jesus é o servo sofredor. E isso não faz menos Messias. Ao contrário, isso faz ele justamente o Messias de Israel, de Isaías 53. Esse contexto de um Jesus sofredor é maravilhoso porque tudo indica que os primeiros leitores de Marcos já estavam passando por aquela primeira fase de sofrimento. Então, quando Marcos apresenta um Jesus sofredor para um povo que estava sendo perseguido, aquele povo que estava sendo perseguido tem uma conexão maior com o seu Messias sofredor. Então, Marcos está aqui para fazer uma apologia, uma defesa de que Jesus é o Messias sofredor e que os seus seguidores não precisam ter desconfiança dos sofrimentos que recaem sobre eles. Ao contrário, aquele sofrimento não é uma marca que eles não são o povo de Deus, mas é uma marca que justamente eles pertencem ao Messias sofredor. Dito isso, vamos agora ver algumas características desse livro. A primeira característica são os recursos literários de Marcos. Você vai observar que Marcos apresenta para nós uma grande ordem de eventos. Isso significa que nessas ordens de eventos existe uma conexão discursiva, o que significa que existe algo que Marcos deseja que eu entenda na ordem desses eventos. Você vai observar, principalmente no capítulo 2, que existe uma certa ordem de controvérsias de Jesus contra os mestres da lei. Tanto pelo fato dele curar no sábado, ele é interrogado acerca do jejum, ele é interrogado por vários motivos, e aí quando nós chegamos no 3, nós vemos uma acusação contra Jesus no 3:20. Então observe que existe uma ordem dos eventos, e muitas vezes essa ordem de eventos elas acontecem de forma bem relacionadas. Mais uma vez, eu tenho uma série de eventos, todos relacionados, mas esses eventos não estão me mostrando vários temas, mas um único tema conectado. Você vai ver isso no capítulo 2, no capítulo 3, e preste bastante atenção quando você estiver lendo, principalmente, os embates de Jesus contra os mestres da lei. Existe também, no Evangelho de Marcos, intercalações. Ou seja, eu vou ter momentos onde eu vou ter uma série de eventos conectados, de fato, só que no meio desse evento acontece, por exemplo, uma cura. No meio dessa sequência de eventos acontece, por exemplo, da família de Jesus aparecer meio que do nada assim, você diz, poxa, o que tem a ver a família de Jesus aparecendo aqui? É porque ele está fazendo algum tipo de intercalação. Ele está colocando algum evento no meio, mas não significa que eu não vou poder conectar esse outro evento que vem antes com o que vem seguida desse evento que parece que está desconectado. Existe também no Evangelho de Marcos trios, ou seja, você vai observar que no capítulo 2 e no capítulo 3 você tem 3 histórias, aí acontece outra coisa diferente, mas 3 histórias e outras coisas diferentes. Então, os trios aqui são eventos, 3 eventos conectados, e você vai observar que eles caminham, e Marcos gosta de juntar esses 3 eventos. E o último, você vai observar, outro recurso literário muito importante, é a ironia. Na morte de Jesus, principalmente, você vai observar grandes ironias. Por exemplo, você vai ver um sumo sacerdote ou um sacerdote dizendo que é necessário que alguém morra. Você vai ver colocando ali em cima da cruz o rei dos judeus, e há uma grande ironia em tudo isso. Eles colocam eles rasgam a roupa de Jesus, mas colocam roupas meio que imperiais sobre Jesus para ridicularizar ele, mas a grande ironia é que eles estão justamente falando da própria identidade de Jesus. Tu és o rei
tu não és Deus, tu não és isso e aquilo. Então, existe um pouco de ironia nos recursos literários de Marcos. Um outro ponto é a divisão do evangelho. Na primeira metade, você vai ver que Jesus é apresentado como o poderoso Filho de Deus. Você vai observar que ele derrota as forças de Satanás. Logo no início do próprio evangelho, você vai observar no capítulo 1, no verso 21, que Jesus, ele entra em Cafarnaum e aparece ali um homem possesso e ele começa o seu primeiro embate contra as forças do mal. E não só isso, Jesus apresenta o seu poder curando os doentes, ele ensina com grande autoridade e ele ensina com tal autoridade que no capítulo 2, no verso 12, diz o seguinte: ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, falando do homem que foi curado, e diz o seguinte: e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Então você observa que as pessoas diante do poder de Jesus, elas ficam surpresas e admiradas. Outro ponto é que a autoridade de Jesus é vista em conflitos espirituais. Então, Jesus não está apenas demonstrando poder por demonstrar. Quando você observar os vários conflitos que Jesus tem com as forças do mal, Jesus não está apenas demonstrando o mero poder, Jesus está mostrando também a sua identidade. Ele expulsa, ele desafia os líderes religiosos, ele está sempre como aquele que não é o coitado da história, ele não é aquele que está tímido na história, ele é o Jesus poderoso, que sabe muito bem a sua missão. O quarto ponto é o seguinte: o ponto de virada de toda a história, então, se na primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 8, eu tenho a primeira parte mostrando que Jesus é o Filho de Deus poderoso, na segunda parte, no ponto de virada, eu tenho que Jesus é o servo sofredor e vai acontecer justamente na confissão de Pedro, que você pode ver no capítulo 8, no verso 27. Diz o seguinte: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, eles lhe perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Então observe que esse aqui é o grande ponto de virada do evangelho. É a partir daqui que fica claro a necessidade de Jesus morrer na cruz, a partir dessa confissão. Você pode se perguntar, por que Jesus diz, nesse momento de virada do evangelho, que não era para que falassem a respeito dessa declaração de Pedro que era verdade? Por que ele diz no evangelho algumas vezes para os discípulos não falarem de que ele é o Messias, que ele é o Cristo? A grande razão disso, e alguns vão chamar isso de segredo messiânico, não é que Jesus está com vergonha da sua identidade, não é que Jesus está querendo fazer um joguinho do tipo, olha, não falem, tá? Mas aí a curiosidade e aquele ímpeto humano da fofoca teológica, de repente Pedro disse, não, vou falar. E Jesus então fez esse joguinho psicológico dizendo, não fale, mas querendo que eles falassem. Não é isso. O ponto é que Jesus sabe que as pessoas esperavam um tipo de Messias, um tipo de Cristo, que a característica dele seria a ausência de sofrimento. Então Jesus não queria passar uma ideia errada do que seria o Cristo. A partir da cruz é que os discípulos entenderiam de que o Cristo é o sofredor também. Então as pessoas poderiam ter a tendência, ao saber que Jesus é o Cristo, de querer coroar Jesus à força, como aconteceu em alguns momentos, através de um entendimento errado do que é o Messias. Então Jesus adverte eles, olha, não fale, porque as pessoas não vão entender que tipo de Messias eu sou. A partir da cruz é que isso fica evidente. Por isso que Jesus muitas vezes adverte os seus discípulos, para que eles não falem sobre a sua identidade. Por mais que Jesus fale isso, não fale em quem eu sou, nós vamos observar que ao decorrer do Evangelho, até na primeira parte, muitas vezes fica claro que Jesus é o Messias. Obviamente que através da ignorância das pessoas, algumas pessoas poderiam dizer, olha, você é o Messias, como no caso da entrada triunfal em Jerusalém. A gente vai observar que as pessoas estavam ali com ele, cantando, louvando,
mas não havia um entendimento correto da messianidade de Jesus. Então, o que acontece é que nós vemos através dos eventos de Jesus a demonstração do Messias. Mas esses eventos aconteciam mesmo que as pessoas não entendessem bem o que significava aquele Messias, o que significava ser o Messias. Então, Jesus apresenta através das suas ações a sua identidade, ainda que ele peça para os discípulos não espalhar a sua identidade em termos de mensagem. Logo, na cruz é que fica claro que Jesus é o Messias, na prisão, na traição, na rejeição, no fato dos discípulos correrem, no fato dele ir para a cruz, no fato dele ser abandonado por todos, e ali nós temos o Messias sofredor. O grande ponto, então, o ápice do Evangelho de Marcos é a cruz. É onde Marcos gasta mais tempo no seu Evangelho. É onde ele para um pouquinho de ser tão corrido e para um pouquinho e começa a ficar uma narrativa mais lenta. Ele quer agora que os leitores diminuem o seu ritmo e comecem agora a ler de forma mais pausada. Cada detalhe na cruz, cada parte da via dolorosa é destacada no Evangelho de Marcos. Isso significa, então, mais uma vez, que nem nada daquilo que estava acontecendo, o zombar contra Jesus, o sofrimento que ele estava passando, a coroa de espinhos, o fazia menos Messias. Ao contrário, ele é o Messias e, de fato, ele é o Messias a ponto de ressuscitar. Então, nós temos a ressurreição de Jesus e, nessa ressurreição, o Pai é vindicado no sentido de que, vejam, ele, de fato, é o Messias de Israel. Tudo aquilo que ele afirmou, pregou, ensinou, fez, agora é ratificado de forma que eu posso ter certeza que Jesus é o Messias. Existe, então, aqui em Marcos, um final meio inesperado para as autoridades, um final meio inesperado até para o próprio leitor, quando ele dá de cara com Jesus ressuscitado depois de um sofrimento. Então você observa que o Evangelho, então, conclui no 16:8 com as pessoas meio atônitas, meio que olhando e vendo como é que isso pode ter acontecido. E esse maravilhar das pessoas mostra que elas, de fato, não esperavam aquela mensagem da cruz, não esperavam poder através da cruz. Jesus, então, ele é apresentado como o personagem principal. Jesus é o foco de toda essa narrativa. Ele é o Filho de Deus, mas também ele é o servo sofredor. Vamos agora para alguns pontos teológicos com relação a Jesus no Evangelho de Marcos. O principal inclui o poder do reino que Jesus apresenta através da sua pessoa. Isso é muito claro. Você vai perceber que tem de tudo no Evangelho de Marcos. Você vai ver espírito imundo, você vai ver espírito entrando em porco, você vai ver... tem muita coisa aqui acontecendo. Então, existe o poder do reino na pessoa de Jesus. Você vai observar também que há uma ênfase na identidade de Jesus. Quem é esse? Você vai observar que em vários lugares essa identidade vai ser destacada, do tipo, quem é esse? Quem é esse? Os próprios discípulos, quem é esse? Então, há esse foco na identidade. Ele é o servo sofredor, como a gente acabou de falar, de Isaías 53. Ele é o filho do homem sofredor. E aqui a ideia do filho do homem é um olhar para Daniel, do futuro filho do homem que virá sobre as nuvens. Ele é poderoso, mas também ele é o filho do homem que sofre. E existe uma grande ênfase também no discipulado. Jesus, então, mostra o seu poder, mostra a sua identidade, mostra tudo de quem ele é. Mas, ao mesmo tempo, ele chama os seus discípulos para uma resposta. E que resposta é essa? Assim como eu carreguei a cruz, agora é a vez de vocês. Então, em todo o sofrimento de Jesus, ele continua carregando a sua cruz, e é esse o chamado desse Cristo sofredor para os seus discípulos. O discipulado no Evangelho de Marcos, então, é o grande chamado aqui teológico, o grande chamado de ensino. Esse livro, então, foi escrito por várias razões, mas a ideia principal é fornecer uma versão escrita, autoritativa, da proclamação oral do Evangelho, ou seja, ocorreu a necessidade de escrever
os evangelhos, para que a autoridade do evangelho percorra outras regiões, outros pontos geográficos e esse evangelho seja pregado de forma correta. Também foi escrito para esclarecer a identidade de Jesus e também foi escrito para chamar uma igreja perseguida a abraçar o sofrimento até a glória. Então você vai observar que o que nós podemos aprender disso tudo é que o sofrimento precede a glória. A igreja perseguida, ela será e também é a igreja triunfante. A igreja que experimentará a glória, ela também experimenta o sofrimento. A igreja que experimentará a ressurreição final, assim como o seu Messias, experimentará primeiro a cruz. Morte e ressurreição de Jesus também é o mesmo padrão para a igreja, sofrimento e glória. É assim que Marcos nos apresenta Jesus, o Filho de Deus.